Seção 2. Dirigidos pelo Espírito Santo. Capítulo 3. Várias vozes. Subtítulo: A voz do Espírito Santo não é a única que busca seus ouvidos. Pais, irmãos, primos, tios, avós, uma família enorme estava reunida para falar da dívida de um dos seus integrantes. Um tio pessimista começou dizendo: Essa sua dívida só vai piorar a situação. Uma tia otimista retrucou: Não ouça seu tio, as coisas vão melhorar. Um primo com voz de acusação esbravejou: Você merece essa situação. Uma prima tratou-o como uma vítima do sistema. Não é sua culpa, o problema é esse sistema capitalista opressor. A avó, fatalista, enfaticamente afirmou: É o destino. Contudo, o pai do rapaz fez um cheque e disse em tom de ajuda: Esse dinheiro é para pagar a primeira parte da dívida. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 10. As vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Elas podem influenciar nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. Precisamos discernir bem qual a voz tem nos influenciado, pois a voz a qual damos ouvido é a que governará a nossa vida. Como cristãos nascidos de novo, precisamos ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo para então vivermos uma vida no Espírito. Se não o fizermos, vamos dar ouvidos a vários tipos de vozes, que podem nos conduzir para cada vez mais longe dos propósitos de Deus. Por isso, antes de entendermos como ouvir a voz de Deus, vamos discernir as vozes que podem nos atrapalhar a perceber a vontade de Deus para nós. Subtítulo: Experiências. Se tem uma coisa que ouvimos e damos crédito, é a experiência passada. A razão de você não fazer algo hoje pode ter a ver com o fato que você já tentou fazê-lo e não deu certo. Se suas experiências passadas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que pelo que Deus disse. Se você parou de orar por enfermos porque um dia a cura não aconteceu, a experiência está falando mais alto do que a palavra. Se parou de evangelizar porque alguém não recebeu o evangelho, é o trauma que está dirigindo sua vida. Se fracassou ao empreender e por isso a inércia tem reinado em sua vida, seu passado tem tido mais voz do que seu futuro. Uma pessoa que diz que nunca mais vai fazer algo decidiu ser guiada por uma experiência ruim, não pelo Espírito. Quando Jesus fez menção de voltar à Judeia, os discípulos o questionaram: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? João 11, 8. Porém o mestre respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. João 11, 9 e 10. Na região da Judéia, Jesus quase foi apedrejado. O mestre e os discípulos tiveram uma experiência ruim naquele lugar. Por isso, quando Jesus diz que vai voltar para lá, os seus discípulos o questionam porque temiam que acontecesse de novo o mesmo que aconteceu no passado. Todavia, Jesus responde de uma forma maravilhosa. Ele fala que está andando de dia, na luz do dia, e que quem assim anda não tropeça. A luz na Bíblia é o símbolo da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. O que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra que recebeu do Pai, não na escuridão das experiências ruins que teve no passado. Quem anda na escuridão da experiência ruim tropeça, pois não vê a luz. Quantos hoje estão tropeçando porque escolheram abraçar o trauma do passado e abandonar a direção de Deus para o presente? Foram traídos no passado e agora não investem mais em pessoas, com medo de sofrer novamente. Estão tropeçando em desânimos, tristezas e resultados ruins. Se Jesus escolhesse guiar-se pelos traumas do quase apedrejamento, Lázaro não teria sido ressuscitado. Existem muitos Lázaros que não veem a vida por causa daqueles que tropeçam na escuridão das experiências ruins do passado. O engano sempre vem com aparência de verdade, mostra experiências pessoais reais que buscam formar em você uma convicção. Isso é uma grande estratégia maligna para criar sofismas em sua mente e fazê-lo paralisar. Quando Deus diz algo diferente do trauma,
nem se reflete sobre o que foi falado pelo Senhor, pois o passado tem mais crédito do que a voz divina. É triste perceber que muitas pessoas reclamam que Deus não fala com elas, sendo que, na verdade, nem percebem que não ouvem a voz de Deus, porque fizeram do passado o seu Deus. Subtítulo: Opiniões. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do seu Deus único? João 5,44. Como vamos acreditar na voz de Deus se estamos focados nas vozes das pessoas? Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Antes de tudo, o servo precisa estar concentrado em honrar o Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Muitas direções de Deus são impopulares. Filipe foi direcionado a deixar a multidão em um avivamento para falar a um eunuco. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Paulo foi guiado a pregar, mesmo diante da rejeição. Se você busca a popularidade, provavelmente perderá a direção de Deus. Meu Deus do céu. Dar ouvidos às opiniões dos que nos cercam, não apenas pode nos levar a seguir um caminho errado, como também pode influenciar a maneira como nos enxergamos. De fato, muitos tomam direções equivocadas justamente porque não estão andando à luz da identidade que receberam de Deus. Comece a conferir se as coisas que falam sobre você estão em coerência com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Quando Jesus começou o seu ministério, a voz do Pai disse-lhe que ele era o filho amado e em quem o Pai tinha prazer. Ao longo do trajeto, entretanto, vemos Satanás tentando colocar isso em xeque. Observamos os fariseus chamando-o de Beuzebu, enquanto outros diziam que ele era o glutão e um herege. Os homens sempre terão opiniões ao seu respeito que, por muitas vezes, não tem nada a ver com o que o Pai pensa sobre você. Porque Jesus acreditou que era filho e andou como filho. Quem acredita que é rejeitado por causa dos maus tratos que receberam dos pais, andam como rejeitados. Quem se sente inferior porque ouviu uma palavra de desprezo, mover-se-á pela inferioridade. Quem foi traído por homens podem andar desconfiado do futuro. A voz na qual você acredita é a voz que governa sua vida. O problema da nossa geração, muitas vezes, parece ser o mesmo que de Samuel no início do seu ministério. Quando Deus o chamou por 3 vezes, ele achou que era Eli que o chamava. Ele confundiu a voz de Deus com a voz dos homens. Sua vida ministerial só começou de fato quando ele ouviu a voz de Deus e interagiu com ela. O seu ministério só vai começar quando você souber discernir entre a voz dos homens e a voz de Deus. Subtítulo: Orgulho. Mais do que adorar imagens, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quando o ser humano é tomado pelo orgulho, idolatra a si mesmo. Seus desejos e opiniões passam a ser o Deus cultuado. Quando colocamos nós mesmos e nossas ideias acima do próprio Deus, tornamo-nos insensíveis à sua voz. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Salmos 115, 5, 6 e 8. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que os idólatras tornam-se cegos e surdos, tal qual os ídolos que adoram. Os idólatras têm ouvidos, mas não ouvem. Quem idolatra a si mesmo através do orgulho não ouvirá a Deus, porque seus ouvidos já estão cheios com o som da sua própria voz. Mais adiante, vamos aprender formas bíblicas de ouvir a voz de Deus. Contudo, se o orgulho não for destronado, tal aprendizado será em vão. Isso porque o fundamento para sermos direcionados por Deus é o temor. Temor implica em reverenciar, honrar e respeitar a Deus, acima de tudo e de todos. Ter temor do Senhor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus, tomando todo o cuidado para não o contrariar. Salomão ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O saber só começa onde há temor. O homem que teme ao Senhor é o tipo de pessoa que Deus irá instruir e conduzir.
Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 25, 12. Quando uma pessoa pensa na opinião de Deus em tudo o que faz, o Senhor o instrui sobre o caminho que deve escolher. Por outro lado, quando uma pessoa é orgulhosa, ela está tão ocupada em satisfazer seus próprios desejos e sentimentos, que não deixa espaço para o requerido fundamento para ouvir a voz de Deus, o temor. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos são incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias 6,10. A circuncisão consistia na retirada de um pouco da carne da região do órgão masculino. Ou seja, estar incircunciso era ter uma carne que Deus já não desejava mais. Os de ouvidos incircuncisos, portanto, são aqueles que estão com carne em excesso nos seus ouvidos. Uma pessoa orgulhosa está com seus ouvidos cheios de carne, e estes atentam somente para os desejos e pensamentos carnais. Por isso, tal pessoa está surda espiritualmente, além do que a circuncisão era um sinal de aliança. Assim, ser incircunciso de ouvido é não estar aliançado com aquilo que Deus diz. O orgulhoso é aquele que está comprometido não com Deus, mas com suas próprias vontades. Com os ouvidos incircuncisos, muitos ouvem, mas o que sentem do que creem, sentem vontade de desistir e desistem. Sentem vontade de encontrar um relacionamento sabendo que está errado e entram. Não sentem vontade de perdoar e por isso não fazem. A geração pós-moderna fez dos seus sentimentos o Deus a ser agradado. O importante para essa geração é fazer o que sente vontade de fazer, não o que a Bíblia diz. Confia demais em sua própria carne e por isso torna-se maldita. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, 5 e 6. Observe que quem confia demasiadamente em si mesmo, a ponto de fazer da sua carne o seu apoio, estará sentenciado à insensibilidade e solidão. Por isso, somos responsáveis por deixar o nosso coração sempre aberto para escutar Deus falar. Se estamos ouvindo a voz de Deus hoje, não endurecemos os nossos corações. Existem muitas vozes neste mundo. Qual tem sido o que você tem ouvido?